E aí pessoal, tá tudo bem com vocês? Aqui quem fala aí, Paiva. Estamos aqui mais uma vez no vídeo, mais uma vez. Demoramos muito tempo para preparar alguns vídeos, estávamos com alguns problemas, podemos dizer assim, mas também estávamos preparados para assistir a conferência geral. Espero que vocês tenham gostado imenso da conferência geral, que tudo tenha corrido bem, que tudo tenha dado certo, que vocês realmente tenham gostado bastante dessa conferência. E vamos falar um pouco hoje de 1 Nef capítulo 15 e capítulo 16. O que esses dois capítulos vão falar? O capítulo 15 ele fala exatamente o que o presidente Russell Nelson falou sobre a coligação de Israel. É com essa coligação de Israel que vai acontecer. O que significa esta coligação? E o porquê desta coligação é ser tão importante nesses últimos dias. Nefi também vai dar explicação da visão que o seu pai Lei teve da árvore da vida. Ele vai explicar ponto por ponto cada uma daquelas coisas que quer falar. Já no capítulo 16, Lei vai encontrar Liahona, a bússola sagrada que guiou eles até a terra da promissão. Então vamos lá, segura firme e vem conosco. No capítulo 15, o próprio Nefi fala que a semente de Lei iria receber dos gentios nos últimos dias. A semente de Lei, que seriam os índios do continente americano, iriam receber dos gentios, que seriam as pessoas que moravam ali, a designação e as profecias provenientes do reino de Deus. Eles iriam receber o Evangelho eterno, tanto como a Bíblia quanto o livro de Mórmon. Os nativos americanos, tanto do continente sul quanto do continente central e da parte do continente do norte, iriam receber o Evangelho completo, a plenitude do Evangelho. É a partir deste momento que estamos a coligação de Israel, a qual o par fundamental que os missionários teriam, o par fundamental que iria ser coligar não só a Israel física, mas também a Israel espiritual, qual seria propagar toda essa mensagem para todos os cantos do mundo, seria propagar essa mensagem para todas as partes, porque o Evangelho tem que ir em todos os lugares. E nós vamos ver nesse sentido que esta profecia realmente vai acontecer. Nós vamos ver também que Lei, ele gostava bastante de Nefi. E Nefi, ele vai explicar para os seus irmãos porque eles não conseguiam entender aquelas escrituras, a visão que o pai deles tinha visto. Nefi, ele explica porque vocês são duros de coração ou não entendeis as coisas que nosso pai ele falou. Como o versículo 8 fala: E disse Eliseu, haveis perguntado ao Senhor? Muitas vezes nós mesmos podemos fazer isso. Muitas vezes podemos ser comprados à la mãe Lemuel. Possamos tirar conclusões por nós mesmos e não perguntarmos ao Senhor se aquilo realmente está certo. No versículo 8 do 1 Nef 15, Nef ele fala a mesma coisa para os seus irmãos. Ele fala: vocês haveis perguntado ao Senhor o sentido de todas essas coisas que nosso Pai nos revelou? E eles falam que não. Por quê? Porque o Senhor... E eles responderam: não perguntamos, porque o Senhor não nos dá a conhecer essas coisas. E eis que eu lhes disse: por que não guardares o mandamento do Senhor? Quereis perecer por causa da dureza do vosso coração? Então, porque a mãe Lemuel não sabia realmente a certeza daquelas coisas que Lei tinha revelado para eles? Porque eles não sabiam das promessas de Deus, porque eles não acreditavam naquelas coisas. Porque tanto Lamã quanto Lemuel, eles não guardavam os mandamentos de Deus, eles se afastavam do Espírito Santo. Eles não queriam saber nada daquilo, eles não estavam dispostos a guardar seus mandamentos. Eles não queriam viver o seu Evangelho. Eles estavam sendo praticamente forçados a viver. Eles queriam acreditar em certas coisas que era mais fácil para eles. Como, por exemplo, muitas vezes nós queremos guardar certos mandamentos que é mais confortável para nós e deixamos de guardar alguns mandamentos que não são tão confortáveis, como, por exemplo, a palavra de sabedoria, como, por exemplo, a lei da castidade ou a lei do dízimo, não são muito confortáveis, então muitas vezes nós decidimos não guardar estes mandamentos. Era a mesma coisa que acontecia com Lamã e Lemuel. Eles escolhiam certos mandamentos para guardar. Aqueles mandamentos que eram mais confortáveis, eles guardavam para ele. Aqueles que exigiam mais deles, eles não guardavam. Por quê? Porque eles exigiriam mais coisas e seria uma abnegação que eles não estavam dispostos a fazer. Eles não eram a mesma coisa que Eli, nem a mesma coisa que Nefi, nem a mesma coisa que Sam, nem a mesma coisa que Jacó, e nem a mesma coisa que José. Eles não eram disso. Eles tinham essa diferença. Desse modo, eles não entendiam o que aquelas parábolas aquela visão da árvore da vida queria realmente dizer, mas Nefi ele exemplifica para cada um deles o que a árvore da vida realmente queria dizer. Como por exemplo, ele vai falar também sobre a coligação de Israel, que eles são um ramo frutífero da casa de Israel, que foi preservada, tirada daquele ramo, da árvore mãe, que era a própria Jerusalém, e levada para uma outra terra, para que essa outra parte da outra terra também desse frutos.
para que o Senhor pudesse preservar alguma parte pura dos seus convênios sagrados. Por isso que o Senhor de vez em quando dispersava os seus povos, o seu povo por causa disto. Para quê? Porque o Senhor dispersava, afastava alguns grupos de Israel, para que ele preservasse os seus convênios sagrados desde o princípio da humanidade, puros e intactos. Porque ele sabia que sempre haveria apostasia, sempre iria ocorrer coisas que iam destruir com seus mandamentos e seus convênios. Por isso que o Senhor sempre preservava alguns ramos frutíferos. E o ramo de Leí e o de Nefe eram esses ramos frutíferos. E no final dos tempos seria coligado novamente. É o trabalho da coligação que o presidente Russell Nelson ele falou para cada um de nós. A coligação de Israel não é só neste mundo físico, não é só no mundo espiritual, mas também é uma coligação interior a nós mesmos. A nossa coligação nós usamos quando nós sentimos desejo, nos esforçamos para ser mais semelhantes ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Quando chegamos a esse ponto de nos tornarmos cada dia mais semelhantes a Jesus Cristo, nós estamos coligando Israel a nós próprios. Estamos coligando Israel em nós. Estamos coligando Israel não só em nós, mas também podemos coligar Israel de outras maneiras com outros familiares que nós temos. Como, por exemplo, Nefe, ele explica o que cada coisa daquela da árvore da vida significava para os seus irmãos. Ele explica realmente o significado do que aquele sonho, aquela visão que Leí tinha da árvore da vida para os seus irmãos, porque eles não entendiam, porque eles não tinham que perguntar a Deus, eles não guardavam os mandamentos, eles não tinham um espírito de revelação com eles não sabiam o que eles iriam realmente fazer, eles não sabiam realmente o que eles iriam realmente querer. Por isso que o Senhor não podia comunicar-se com eles, porque eles sempre murmuravam, sempre estavam reclamando, nunca se arrependiam, sempre estavam fazendo o que queriam, sempre brigando, sempre xingando, e isto afasta completamente o espírito. Tanto que depois eles perguntam a Nefe e pedem para que ele explique isso. E Nefe, logo adiante, nos versículos 22 e adiante, ele vai explicar exatamente a visão da árvore da vida. Ele próprio fala que a visão da árvore da vida era uma expressão do amor de Deus. A barra de ferro era a palavra de Deus que levava até a árvore da vida. Se nos apegarmos nas Escrituras, se nos apegarmos diretamente ao amor de Deus, que nos guiará para todos os caminhos suaves e tranquilos, nós iremos chegar até aquela árvore da vida. Podemos comer seu fruto e saboreá-lo e podemos viver para sempre. Mesma coisa, ele também fala do lago e da imundície, do abismo. Aquele abismo que existia era uma morte que existia espiritual que nos afastava do amor de Deus. Quando nós cometemos muitos pecados e não nos arrependemos, nós estamos morrendo espiritualmente. Nós estamos afastando o Senhor de nós. Estamos dizendo, não te quero perto de mim. Isto é uma coisa que nós não podemos fazer realmente. Nós temos sempre que ter a certeza das coisas que nós necessariamente precisamos fazer. Temos que ter certeza realmente das coisas que precisamos nos arrepender sempre. Como o nosso profeta Russell Nelson ele falou recentemente para nós, não é? Nós vamos ver também que no capítulo 16, ele não só vai complementar a falar que a coligação de Israel não é só física, mas também espiritual, e cada um de nós pertence a essa coligação, mas também ele vai falar que os iníquos acham uma verdade dura, como fala capítulo 16, versículo 2. E aconteceu que ele disse que sabia haver falado coisas duras contra os iníquos, de acordo com a verdade. E justifiquei os justos e testifiquei que eles seriam exaltados no último dia. E os culpados, portanto, consideram a verdade dura, porque penetra-lhes até o âmago. Que escritura! Quando nós paramos para ver e pensar, quando Nefe falou isso para os seus irmãos, e escreveu isso nos registros sagrados, dizendo que ele sabia que a verdade atravessava os iníquos até o profundo íntimo da alma. Por quê? Porque eles sabiam, eles sentiam pelo poder do Espírito Santo que eles estavam fazendo algo errado. E o seu ser carnal detestava aquilo. E ninguém que está matando, roubando, fazendo coisas erradas, gosta que a gente fale que ele está fazendo coisa errada, porque ele penetra-lhe até o âmago. É um sentimento de culpa que eles sentem naquele momento. Os iníquos sempre sentirão sentimento de culpa se eles não se arrependerem. Então são os duros de coração. Nesse capítulo também, Nefe ele fala que tanto ele quanto seus irmãos se casaram com as filhas de Ismael. Como também, mais adiante, Nefe, ele vai relatar, no versículo 10, que o seu pai, ao sair da tenda em um dia de manhã, encontrou uma esfera esmeradamente detalhada, esmeradamente trabalhada. E essa esfera era a Liahona. E essa esfera ela guiava o povo de Leí ao caminho da promissão, a terra da promissão. Iria guiar eles através das grandes águas. Iria guiar eles todos os mandamentos que eles iriam fazer.
como também fala, aquela leona, ela só se movia devido à obediência e à diligência e à fé que era aplicada a ela. Ela não movia-se, não se funcionava, se não fosse uma pessoa digna. Podemos dizer assim, tinha que exercitar uma fé que aquilo realmente iria funcionar. Se as pessoas que tentassem usar ela desconfiassem ou duvidassem, não iria acontecer nada dali. Como por exemplo, vamos também ver que Nefe ele vai caçar no deserto. E antes disso, no versículo 10, Nefe ele descreve como era esta esfera. E aconteceu que meu pai se levantou pela manhã e, saindo da porta da tenda, notou com grande espanto que havia no chão uma esfera esmeradamente trabalhada e era feita de latão puro. E no seu interior havia 2 agulhas e uma delas indicava os caminhos a seguir no deserto. E aquela esfera mandava mensagem para ele de tempos em tempos devido à sua fé e diligência que eles aplicavam nela. A fé que eles tinham nela, que ela poderia realmente ajudá-los a chegar no caminho. É neste capítulo também que Nefe ele vai caçar e o seu arco ele quebra. E muitos começam a julgá-lo, dizendo: por que usaste tanta força? Por que fizeste isso? Agora estamos sem comida. Nefe ele fica triste porque ele sabia que o sustento de sua família, daquelas pessoas que estavam ali, não só dependia de seus irmãos, mas também dele. Nefe volta para casa e pergunta ao seu pai: aonde eu devo ir buscar alimento? Nefe ele humilhou-se. É da mesma forma que nós deveríamos fazer a cada dia de nossa vida. Deveríamos perguntar ao nosso Pai Celestial: aonde devo ir? O que devo fazer hoje? O que preciso fazer? Será que estou a fazer a coisa certa? O que preciso melhorar para ser mais parecido contigo? Nefe ele era um exemplo perfeito de humildade e de obediência fiel aos mandamentos de Deus. Não só a Deus, mas como também ao seu pai. Veja que Nefe ele pergunta: aonde devo ir para buscar alimento? Nefe ele se humilhou perante o seu pai e perante Deus para saber onde posso ir buscar alimento. E logo após isso, Nefe ele faz um arco de aço. Mas o que era este arco de aço? Esse arco de aço era um arco mais forte, que dirigiria ele e guiaria ele para buscar mais alimentos. Esses alimentos seriam mais bem preparados, seriam alimentos maiores, animais maiores, porque ele poderia usar mais força na pressão que ele tinha no arco. Quando nós vamos ver que aquela leona, como fala lá em Alma, capítulo 42, versículo 44, nós vamos ver que Alma, o profeta, ele vai falar exatamente isso, que era mais fácil, que era tão fácil dar ouvidos à leona que guiava para um caminho perfeito de retidão. Do mesmo jeito, a palavra de Cristo era comparada à leona, pois nos guiaria para a terra prometida, que é o reino celestial. Quando nós vemos que Nefe ele era obediente o suficiente a Deus para guiar-se pelos seus mandamentos, está sempre disponível, nós vamos ver que não só isso, mas também ele dava atenção aos mínimos detalhes, como fala nesse próprio capítulo. Nós vamos ver também que ao obedecermos o mandamento de Deus, podemos estar mais perto dele. E essas coisas, espero que vocês tenham entendido muito sobre esses 2 capítulos, ou quase nada, talvez pode acontecer. Mas como, por exemplo, no capítulo 15, nós vamos ver que Nefe ele vai explicar um pouco sobre a visão da árvore da vida, sobre a importância da coligação de Israel. No capítulo 16, nós vemos que as filhas de Ismael e Nefe, seus irmãos, casam-se com os seus filhos, e assim os filhos irão gerar descendência na terra prometida. Vemos também a aparição da leona e o que essa leona era, o que ela usava. A leona era um objeto usado para ser guiado através do caminho do deserto, através das águas. Queria ser usado para guiá-los até o caminho da promissão. Bem, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar algumas escrituras para que vocês possam ler e possam relembrar. E se gostou, compartilhe com aquelas pessoas que vocês mais gostam, compartilhe com aquelas pessoas que vocês acham que têm curiosidade sobre o Evangelho, e eu vou procurar melhorar mais ainda para poder ajudar cada um de vocês. Beijão e até a próxima.